Cheguei! Tudo bem, gente? Hoje nós vamos para a nossa terceira aula de pós-impressionismo e vamos falar de Vincent van Gogh. Mas antes, eu gostaria de lembrar que essas aulas estão disponíveis de maneira mais detalhada no meu curso online. O link está aqui na descrição. E também queria pedir que, se vocês estiverem gostando do que vocês estão assistindo, por favor, não esqueçam de me curtir. Não deixem de divulgar o canal, a gente precisa crescer. E também de apertar o sininho para vocês serem lembrados que a Cristiane chegou, ok? E o Instagram do canal, @canal Espalhando Arte. Não deixa de ir lá conferir não, tem muita coisa legal. Sempre estou postando informações interessantes, curiosas, divertidas, tem muita coisa, ok? Vamos começar? Bem, lembram o que eu disse das sementinhas? Lembram que a sementinha do Van Gogh é a da emoção, do sentimento? Então, analisem uma coisa comigo. Eu não contei muito da vida pessoal de Cézanne, não é verdade? Mas como ele era de um perfil mais racional, mais analítico, sua vida seguiu um rumo mais linear, mais regular, sem grandes acontecimentos, sem grandes emoções. Ele seguiu uma vida focado em suas pesquisas. O que não acontecerá com Van Gogh, que por ser de um perfil mais emocional, vibrante, tem os fatos de sua vida, paixões, medos, decepções, misturados ao seu trabalho. Entendem? Por isso, para entender melhor a arte dele, é preciso saber mais de sua vida pessoal. E é por aí que vamos começar a aula. Van Gogh nasceu em Groot Zundert, na Holanda, em uma família de 6. 3 homens, ele era o mais velho dos filhos, e 3 mulheres. E era filho de um pastor evangelista, o que vai influenciar muito numa questão religiosa na vida dele, sempre. Seu primeiro emprego com 16 anos foi na filial de Haia da Galeria Goupil, é uma galeria de arte. Com 20 anos, ele foi transferido para a filial londrina dessa mesma galeria, Galeria Goupil. Nessa época, a extrema pobreza que ele viu na cidade grande, acrescida de uma decepção amorosa, fez com que ele se voltasse muito para a religião. Ele tentou até permanecer no trabalho na galeria, mas não teve jeito, ele foi despedido, dizem que ele faltou num dia que não podia faltar, e ele também já não acreditava mais naquela profissão. Em Londres ele tentou ser professor auxiliar, assistente social, pregador, sem sucesso. Aí ele volta para a Holanda e tenta estudar teologia, e é reprovado em 2 tentativas. E aí ele resolve, em 1878, ir para a Bélgica, numa cidade no sul da Bélgica chamada Borinage, e foi trabalhar nas minas de carvão de Borinage, dessa cidade, como pregador leigo. Era uma região super pobre da mineração de carvão. Em 6 meses ele foi despedido. Estou resumindo muito, né, gente? Mas é para vocês verem como é que foi esse princípio da vida dele, tenta isso, tenta aquilo, é reprovado aqui, não consegue isso, vendo muita pobreza, convivendo com a pobreza, ficando incomodado com ela. Ele tinha uma preocupação social muito forte, e depois de tentar 1000 empregos, com fome, sem dinheiro e deprimido, ele volta para a Holanda. Dizem que ele trocava nessa época desenhos por comida. Nesse momento da vida, ele decide ser artista e ponto. 1880. Se não me engano, ele estava com quase 28 anos. Bem, todo mundo vê aquele Van Gogh dos girassóis como sendo único, mas não é bem assim. Ele teve, como a maioria dos artistas, um processo de evolução artística. E num primeiro momento dessa evolução, ele opta por ser um artista realista.
nessa fase que ele está na Holanda. Podemos dizer então que essa foi a fase realista do Van Gogh. Aquele realismo de Courbet, lembram? Com temas sociais, que mostra o camponês sem idealizá-lo. Se não estão lembrando, ótimo momento para voltar nesta aula Realismo aqui do canal. Bem, mas para mim o melhor trabalho para entender essa fase é o quadro Os Comedores de Batata, e nada melhor do que a explicação do próprio artista, que a gente pode ver nas cartas que o Van Gogh escreveu para seu irmão mais novo, Theo, onde ele conta e descreve seus quadros, conta quais eram as suas intenções ao pintar, o que ele queria, fala sobre cor, fala sobre tudo. Aliás, é um ótimo meio de você entender Van Gogh, porque foi ele que falou, não é interpretação de ninguém, né? Então eu vou ler um trecho dessa carta para vocês. Tentei ressaltar que aquelas pessoas, comendo suas batatas à luz de sua pequena lamparina, araram a terra com as próprias mãos que colocam no prato, e por isso o quadro fala de trabalho manual e da maneira pela qual ganharam honestamente o seu alimento. Gente, vocês dão um desconto para esse cachorro que não me dá sossego, tá? Pelo amor de Deus, mas o que eu posso fazer? Ok? Desconto, beleza? Eu queria dar a ideia de um modo de vida totalmente diferente do nosso, pessoas civilizadas. Portanto, certamente não quero que todos o admirem ou o aprovem, mas aqueles que preferem ver os camponeses em suas roupas domingueiras podem ir em frente. De minha parte, estou convencido de que obtenho melhores resultados pintando-os em toda sua aspereza do que lhes dando um encanto convencional. Se um quadro sobre camponeses cheira a toucinho, fumaça, vapor de batatas, ótimo. Isso não é prejudicial à saúde. Se um estábulo cheira a estrume, muito bem. É a isso que deve cheirar. Então ele está falando, né, do realismo mesmo, que ele não ia idealizar a camponesa de Marichiquinha, bochecha rosadinha, cestinho de flores. Aquelas pessoas trabalharam o dia inteiro, de sol a sol, estão cansadas, sujas, né? E aí as cores, as formas vão seguir esse caminho. Porém, todavia, contudo, a gente vai ver que tem elementos aqui nesse quadro que já são bem deformados. Existe um exagero aí. Olha na figura humana como é que esses rostos são deformados no cansaço, né? Essa coisa da pele causticada, que trabalhou de sol a sol. Mas existe aí já uma deformação expressiva. O que é uma deformação expressiva? É que é feita para causar emoção. Então esse exagero dessa deformação é para causar mais emoção. E ele usou cores escuras e terrosas, principalmente tons de cinza, marrom e preto, simbolizando o trabalho no campo. Então as cores entram aí também para reforçar o trabalho no campo. Bem, aí ele resolve sair da Holanda e ir para Paris, onde seu irmão Theo agora já era um marchand de sucesso, e aí ele é apresentado aos impressionistas. Sua breve fase impressionista conta com paisagens urbanas brilhantes e coloridas, tal como faziam os impressionistas. Mas veja bem, breve, ok? Brevíssima fase. E aí, em Paris, quem que ele conhece? O Seurat, do pontilhismo. Eles foram muito amigos. Van Gogh admirava demais o trabalho dele. E aí a gente pode ver a influência do divisionismo, do Seurat, no trabalho Le Père Tanguy, que é o retrato de um amigo do Van Gogh. Ele era dono de uma loja de materiais de arte e era muito querido pelos artistas. Inclusive ele trocava trabalhos de arte por tinta, pincel, tela. Imagina hoje, hein? Família desse cara. E é o retrato então de Le Père Tanguy, onde a gente vê também
como Van Gogh faz também uma homenagem à arte japonesa. A gente pode ver isso nas figuras no fundo do quadro, né? E vale lembrar que eu já falei na aula passada que a gravura japonesa estava bombando na Europa, né? Tinha aberto importação, todo mundo estava comprando porque ela era incontaminada pelas regras acadêmicas, né? Só para lembrar. Então ele faz essa homenagem ao seu amigo e à arte japonesa. Mas é no quadro A Ponte Sob a Chuva que podemos ver isso muito mais forte, né? Essa homenagem e essa apreciação que ele tem pela arte japonesa. Olha que interessante, vamos comparar esse quadro do Van Gogh, A Ponte Sob a Chuva, com a gravura japonesa do Hiroshige, um artista japonês famosão. A Ponte de Ohashi na Chuva. O quadro do Van Gogh é praticamente igual à gravura japonesa, é uma xilogravura, tá? Olha só, a mesma composição, os mesmos elementos, né? Mas observem as cores. Aqui o mais legal é que a gente percebe que Van Gogh está tomando o caminho dele. Observem o contraste do azul, do verde, do amarelo da paisagem, do verde e do vermelho da moldura. Ele sabia que o uso de cores complementares fazia com que cada uma parecesse mais brilhante. Então, ele lançava mão desse recurso. Quando a gente compara os dois, a gravura japonesa é fria, acinzentada, né? Quase monocromática. A do Van Gogh pega fogo, tem contraste, né? Só que ele cansou daquela vida em Paris, não tinha nada a ver com ele, aquele bafafá de Paris, e foi em busca de um lugar mais calmo, que tinha mais luz, no sul da França, que foi a cidade de Arles. Lá ele alugou o que foi chamado de Casa Amarela e usou-a como ateliê. Ele sonhava em fazer dessa casa o centro de uma colônia de artistas. Ele queria que os artistas fossem estudar junto com ele, pesquisar arte naquela cidade cheia de luz e ali criar uma colônia de artistas. Era o ideal da vida dele. E assim convidou o seu amigo Paul Gauguin para morar em Arles com ele. Essa fase da vida dele é a que eu chamo Van Gogh por Van Gogh. E aí é aquele momento que não tem nome, é ele, é o trabalho dele, é quando ele desenvolve um estilo inconfundível de usar cores vivas. Para ele, as linhas, as cores, a harmonia entre as cores e a relação entre as formas poderiam sugerir uma ideia ou emoção, independentemente do que representam, afastando-se assim da ideia de arte copiando o mundo real. Ele dizia: as telas dizem o que não pode ser dito em palavras. Bem, para mim, o que melhor explica o seu uso da cor é uma carta que ele escreve para Theo, justamente falando sobre essa questão, o uso da cor e a emoção. Agosto de 1888, vou ler um trecho para vocês. É que descobri que o que aprendi em Paris está desaparecendo e que estou voltando às minhas ideias que me ocorreram no campo, antes de conhecer os impressionistas. E eu não me surpreenderia se os impressionistas logo encontrassem defeitos em minha maneira de trabalhar. Ou seja, já deixou o impressionismo para lá. Ele mesmo já está falando. Porque em vez de representar exatamente o que tenho diante dos olhos, uso a cor de forma mais arbitrária para me expressar com força. Bem, deixemos de lado a teoria, vou dar-lhe um exemplo do que quero dizer. Gostaria de fazer o retrato de um amigo artista que sonha grandes sonhos, que trabalha como Rochinol canta, porque essa é a natureza dele. Ele será loiro. Gostaria de colocar no quadro o meu apreço, o amor que tenho por ele. Vou pintá-lo então como ele é, o mais fielmente possível, para começar. Mas a pintura não está terminada assim. Para terminar, agora vou ser um colorista arbitrário.
Exagero o loiro do cabelo, chego aos tons laranja, amarelo cromo e amarelo limão pálido. Atrás da cabeça, em vez de pintar a parede comum da sala medíocre, pinto o infinito. Um fundo simples, do mais rico e intenso azul que posso conseguir. E com essa combinação simples, a cabeça brilhante contra o rico fundo azul, obtenho um efeito misterioso como uma estrela no azul profundo do céu. Ah, gente, não tem nada melhor do que isso, né? Para mostrar o amor do amigo, ele faz da cabeleira loira e o fundo azul uma estrela no céu profundo. Olha o quanto ele é emoção. E aí é muito legal porque ele dá esse exemplo para o Theo de como ele pintaria um artista e como ele usaria a cor para mostrar o apreço dele pelo artista. E aí, pesquisando qual seria esse quadro, eu descobri que, na verdade, o seu plano de pintar o amigo artista era fazer um retrato de Gauguin, seu amigo, com quem ele esperava dividir seu ateliê em Arles. Então, na verdade, esse exemplo era se referindo a Gauguin, só que ele pintou o retrato tendo Eugène Bock como modelo. Então, esse quadro que vocês estão vendo agora é do Eugène Bock, porém tem o fundo azul, né, com o céu estrelado, o amarelo está mais na roupa. Assim como ele pintou um outro retrato da mesma época, que comentam que tem o mesmo efeito, onde é o chapéu que faz o contraste com o fundo azul. Mas deu pra gente entender muito bem, né? Bem, nessa mesma época ele iniciou uma série de quadros com girassóis para decorar a Casa Amarela e para receber Gauguin. Ele dizia: o amarelo é a personificação do amor. Ele pintou uma série de 5 grandes quadros com girassóis em seu vaso, usando praticamente tons de amarelo e nada mais. Dessa forma ele mostrou que era possível criar uma imagem com inúmeras variações de uma única cor, sem qualquer perda de eloquência. E aí veio o acontecimento da orelha, na noite de 23 de dezembro de 1888. Gauguin foi para lá, ficou felicíssimo, recebeu Gauguin com muitos girassóis, mas vou contar o que aconteceu. Os relatos do que aconteceu naquela noite variam muito. O relato mais aceito é que Van Gogh cortou um pedaço do lóbulo da sua orelha esquerda em um ataque depois de brigar com Gauguin, que tinha falado para ele que ia embora de Arles. Eles tinham umas questões artísticas pelas quais eles brigavam muito. O Van Gogh não era a favor de pintar de memória e o Gauguin era. Van Gogh achava que você tinha que trabalhar a partir da realidade, enquanto Gauguin preferia pintar da sua imaginação. Van Gogh não concordava com isso. Aí eles brigaram, principalmente quando Gauguin falou que ia embora, e Van Gogh ficou tão perturbado com essa notícia que ele ameaçou o amigo com uma navalha. Bem, Gauguin simplesmente baixou a cabeça e foi embora. E aí, no mesmo dia, ele voltou para casa, cortou um pedaço da orelha, mandou para uma prostituta chamada Raquel em sinal de seu afeto. Muito amigo. Você recebeu um pedaço de orelha, ensanguentado. E foi publicado um relatório do incidente na primeira página do Fórum Republicano no dia 30 de dezembro de 1888, para a gente saber que isso não foi uma invenção. Porém, em uma nova versão, dizem que o gatilho para ele ter esse surto foi a notícia do casamento de seu irmão Theo, que teria deixado Van Gogh angustiado com o noivado, porque do ponto de vista dele isso ameaçaria o relacionamento dos irmãos, e também porque Theo era sua única fonte de apoio financeiro. Medo de ser abandonado de maneira emocional e financeira. Vai saber. Vou mostrar agora um exemplo interessante de como Van Gogh usava cores e formas
para transmitir muito mais do que a mera aparência de um assunto. Olha como é que ele consegue falar apenas com duas cadeiras, a sua própria e a que Gauguin usava. Podemos interpretar essas cadeiras como representantes da própria percepção de Van Gogh sobre si mesmo em oposição a Gauguin. A sua cadeira é mostrada como simples e despretensiosa, uma simples cadeira de palha em um piso de azulejos vermelhos. Uma cadeira camponesa em amarelo brilhante e azul com uma atmosfera diurna. A cadeira de Gauguin é muito mais luxuosa e ornamentada. Nela ele usa principalmente matizes verdes e vermelhos, tentando sugerir a sensação da noite. Provavelmente, Van Gogh se percebia muito mais relacionado aos camponeses que pintou tantas vezes e muito menos a um bon vivant, como Gauguin. Depois do incidente da orelha, ele foi internado em um sanatório, o Hospital de Saint-Rémy, onde ficaria por 1 ano. Lá ele pintou, eles deixavam ele pintar, e quando ele sai do Hospital de Saint-Rémy, vai viver em Auvers-sur-Oise, que é uma cidade perto de Paris. Isso facilitaria o encontro dele, o Theo tomar conta dele, né? E nessa época ele pinta o quadro A Igreja em Auvers. Ele representou a cena com uma paleta de cores e pinceladas intensamente contrastantes que conduzem o observador através da pintura. A paisagem é repleta de movimento e emoção. Van Gogh distorceu e achatou a arquitetura da igreja e a retratou presa em sua própria sombra, o que reflete a sua própria relação complexa com a espiritualidade e a religião. O uso dos tons ácidos e da escuridão da igreja alude à inquietação mental iminente que acabaria por explodir dentro dele e levá-lo ao suicídio. Estava prestes a suicidar. Essa sensação de instabilidade atormentou Van Gogh ao longo da sua vida, inserindo em suas obras uma mistura única de charme e tensão. Resumindo muito, ele ficou em Auvers-sur-Oise por 4 meses e depois suicidou. Eu acho que Van Gogh é quando ele sabe tirar o melhor de tudo que ele pesquisou. Ele guardou do impressionismo apenas a luminosidade das cores. Não se limitou ao registro das sensações luminosas e coloridas. Procurou traduzir não as sensações, mas os sentimentos, as sensações morais e afetivas que a realidade lhe despertava. Por sua intensa emotividade, foi um deformador das imagens visuais. Então, hoje vamos ficar por aqui. E se você está se divertindo, aprendendo com as minhas aulas, não me agradeça. Agradeça aquele lindo pessoal que tem contribuído lá no Patreon para que esses vídeos aconteçam. Sem eles, não haveria canal. Muito obrigada. Próxima aula, vamos terminar o pós-impressionismo com Paul Gauguin. Curte lá, hein? Tchau, obrigada. Beijo.